será que não é justamente por essa capacidade, ou melhor, incapacidade de compreender o todo, de compreender por conta da nossa singularidade humana, limitadíssima? Para mim é difícil falar. Tá. Porque vai de contra a minha fé. Tá bom, não, mas eu preciso... faz um esforcinho aí pra eu entender. Quando eu falo, entendeu? Entendi. Me dá um... Entendi. Você tá entendendo? Dá um curto-circuitozinho, né? Mas você não... É difícil de falar. Mas é assim, mas eu quero falar. Agora eu tô curioso pra caramba saber o que você vai falar, não, né? É simples o que eu vou falar. Que eu não consegui intuir ainda. Não, antecipar. É simples o que eu vou falar, mas é difícil, mas eu vou falar. Beleza. Você não acredita que por essa incompreensão o homem cria Deus para resolver todas as suas dores da finitude? Esse problema foi resolvido já também. Esse problema foi colocado no mundo contemporâneo por Freud e foi resolvido por um outro psicólogo, né? Freud era psicólogo também, chamado Paul Vitz. Deixa eu contar essa história. O argumento de Freud contra Deus é o seguinte: o homem é carente, o homem se sente perdido no espaço, olha para o mundo e vê um mundo sem sentido, isso faz muito mal, gera um desespero. Indo para o niilismo? Niilismo. E aí a vida perde sentido. Meio Kafka, né? Kafka trabalha muito com isso, né? O processo é isso, né? Não é você prender o cara, é você prender sem motivo, ele sem saber qual é a acusação, e a prisão faz ele perder o sentido da própria vida. Tem aquela cena que os caras falam, os prisioneiros, né? Pega esse carrinho com terra e leva até o lado de lá. Aí ele levava. E agora, o que eu faço? Aí o cara jogava a terra no chão. Aí ele falou, pô, mas pra que isso? Bota a terra no carrinho de novo. Agora leva pro outro lado. Aí ele levava. Aí ele falou, e agora o que eu faço? Ele jogava no chão. Então as coisas ficam sem... Se o mundo não tem sentido, a vida perde sentido também, né? Então, mas você acha que isso é uma busca natural? Justamente para não ficar louco? O Schopenhauer deu esse argumento. Schopenhauer, muita gente aponta a fonte de onde Freud tirou as ideias, mas Schopenhauer ele plagiou metade da obra do Schopenhauer, né? Tem um livro, O Mundo como Vontade e Representação, tem tudo a ver com isso. Até o título em alemão é legal pra caramba, porque é super... Um alemão você pode traduzir 1 milhão de formas, né? Então é Die Welt, que é o mundo, As Will, que é como vontade, und Vorstellung. Só que Vorstellung pode ser uma série, pode ser o mundo como ideia, o mundo como conceito, o mundo como representação, o mundo como linguagem, o mundo como entendimento. Porque o cara fala assim, verstehen Sie Deutsch? Você entende alemão? É essa palavra. Você compreende alemão? Então, o mundo como ideia e compreensão, o mundo como ideia e representação, o mundo como ideia e forma. Então, o Schopenhauer vai dizer, em vez dele falar o homem é um animal racional, igual Aristóteles falava, zoon logikon, né? Ele vai dizer o homem é um animal metafísico. Por quê? Porque ele precisa de sentido, senão a vida dele não funciona. O cara se sente... Mas será que isso não pode ser a sequela da inteligência? Pode ser também. Mas aí o argumento do Freud é o seguinte. O homem, ele tem um vazio dentro de si, ele é carente e ele precisa que a vida tenha um sentido. Então ele inventou um pai celestial para que a sua vida possa ter sentido e preencher esse vazio. Esse é o principal argumento ateísta de Freud, que ele vai desenvolver isso de uma forma muito mais elaborada e antropológica no Totem e Tabu. Acho que dá pra falar? Dá pra falar rapidinho o que é o livro Totem e Tabu? Claro. Eu tô sentindo que a gente vai ficar aqui até mês que vem, mas vamos lá que eu me amarrei. Até cancelei Amanhã eu tenho compromisso. Hoje eu sabia que ia demorar. Que eu falei só pra eu aprender os Paranauê que o Ventura usa na linguagem, já é umas 5 horas pra eu aprender um pouquinho, né? E eu tô triste que eu não aprendi nada, só tô falando. Mas eu sou convidado, né? Aí eu tenho que ir na tua palestra lá, né? Isso. Então, o Freud escreveu esse livro Totem e Tabu, que ele tenta mostrar a origem da civilização através de uma história meio hipotética, antropológica, que a ideia é a seguinte. Haveria uma tribo humana original. Nessa tribo original teria o pai de todos. Seria tipo um Odin, né? Odin é considerado father of all. Só que ele não é pai de todos, né? Porque o pai dele é Bor, né? Então ele tinha um pai também. Ele é filho, ele não é só pai. Mas ele vai dizer, tinha esse pai de todos, que é o macho alfa, que só ele tinha acesso às fêmeas. Os filhos machos dele não podiam copular.
não podia ter filho. Só ele que engravidava as mulheres. E aí os caras falaram, pô, mas só ele que se diverte? Eu não posso ter 5 minutinhos de alegria aqui também? Aí montaram uma rebelião. Falaram, acho melhor te matar esse cara, né? Ele não tá deixando a gente curtir as nossas primas aqui, né? Aí eles matam esse pai de todos, só que aí eles falam, pô, matamos o nosso pai. Eles se arrependem, e aí eles criam o totem, que é esse pai divinizado, que é esse totem das, né, sociedades tribais e tal, e cria o tabu do incesto, que é, você não pode querer ter relação com a tua mãe, com a tua irmã, nem com as tuas primas. Então o totem tabu é isso. Aí ele vai dizer que isso forma a base conceitual da moralidade judaico-cristã, que para ele é o mal-estar na civilização, né? O mal-estar na civilização é o seguinte, eu tenho desejo... Gente, mas peraí, deixa eu... Freud... Pode esculhambar, que não foi eu que escrevi, não tô pois nem aí. É, cara. Porque, cara... O que eu escrevi também pode esculhambar, que eu não tô nem aí também. Não, porque o cara... o cara escreve... É, mó delírio, né? Mó viagem. Qual é a base que você tem pra isso? Nada, zero. É o que ele acreditou e aí ele joga isso como uma verdade. Ah, isso é a base do... porque ele acha que lá atrás original. Poderia ter... Não, mas aí é loucura. Viagem. É viagem total. É viagem. Então, aí em cima... querendo atacar o judaico-cristão por algum motivo. E ele era judeu, é bom lembrar. Igual... E ele era levado pra igreja pela sua babá, né? Babá levava ele pra igreja. Você sabe que o Jung, ele era... Acho que... Eu não lembro se ele era presbiteriano, alguma coisa assim. Sim, protestante. E o pai dele era... Acho que era presbítero, se não me engano. Sim. O pastor, alguma coisa assim. Eu não me lembro, assim, da definição do nome lá. E ele tem um sonho de Jesus defecando em cima da igreja. Entendi. E aí é que ele fica com essa coisa também de, tipo, que a religião poderia ser... Ele chama o Homo sapiens, ele faz uma brincadeira que ele fala, antes de ser Homo sapiens, era Homo religiosos. Entendi. Porque ele acredita que todo homem ele tinha uma base simbológica de um Deus. Sim. Só que isso... Então, que loucura. O religare, sim, que religião. É a busca, né? Você, em algum momento você vai buscar, sim. É natural. Sim. Que a igreja deturpa. Entendi. Então, por isso que ele fala que Jesus caga para a igreja. E igreja. Mas é isso mesmo. Você entendeu? Jesus foi morto pelos religiosos da época, né? Que ficaram incomodados. Mas eu tava falando, o argumento que você falou, que você ficou... Mas pelo menos um sonhou, né? Lógico. Pelo menos fala que foi um sonho, né? E não uma verdade absoluta. Mas é isso mesmo. Eu acho que se Jesus voltasse hoje, os cristãos iam crucificar ele de novo. Os próprios cristãos, não os ateus, os cristãos. Eu falei, esse cara é muito chato, pô. Se tudo tá errado, mata ele aí. Então, você tinha falado, né? Mas não seria possível o homem ter esse vazio dentro de si, precisar de um sentido, aí ele inventou Deus. Isso. Esse é o argumento do Freud. E aí o contra-argumento veio do professor Paul Witz, que é professor emérito da Universidade de Nova York, escreveu um livro chamado The Faith of the Fatherless, a fé dos sem pai, ou fé dos órfãos. E nesse livro ele fala, é como se ele estivesse dialogando com Freud, ele fala, ok, Freud, pode ser, às vezes o homem tem um vazio dentro de si e ele inventou Deus para que a sua vida tenha sentido, para preencher o seu vazio. Mas e se for o contrário? Eu falei, como assim o contrário? E se for o homem que quer fazer o que quiser, sem dar resposta para ninguém, quer fazer viver... Patifaria toda. Que ele quiser fazer. Pegar a mulher do vizinho, matar... Com os seus pares. Isso, tudo. Roubar, maracutaia. Mas ele, quando ele faz isso, ele fica com a consciência pesada. Que ele dorme, pô, acho que vai dar uma zebra, qualquer hora vai dar uma zebra. Então, o que ele faz? Ele inventa que Deus não existe para ele poder dormir tranquilo. Ao contrário. Entendeu? Pode ser também, ninguém sabe. Tô pensando. Não. É claro que eu não dei o argumento no requinte que ele dá, mas não, é interessante. Os dois são igualmente válidos. Porque você chega num requinte que a gente chama de, sei lá, de consciência, sei lá, de existência, de percepção de si. Sim. Que se a gente tentar desconstruir um pouco isso, é meio desumano, não é desumana a palavra, é contra-intuitivo a gente fazer o mal para a mesma espécie. Sim. Porque a gente seria da mesma grande tribo. Sim. Da mesma grande origem. Então isso te dá uma liberdade poética, porque Deus não existe. Exato. O Dostoiévski falava, se Deus não existisse, tudo seria permitido, né? No livro Idiota.
E aí o meu professor ateu, ele falava, o idiota no livro é o príncipe que é o cristão, né? Aí eu falo, ele se vê como idiota, que ele fala, cara, esse mundo é mal pra caramba mesmo, acho que sou muito bobão, né? Porque os caras são mal pra caraca. E também não... Agora eu vou para uma terceira via. Você acha que também não poderia ser justamente uma busca... seria quase uma busca parecida com o que o Freud achou, mas não com toda essa... Mas uma busca de um... Bom, mas aí você tem... Tá, vamos entrar nessa parte agora. Já tô com uns 100 exemplos legais aqui já na cabeça. Para responder isso aí que você tá falando. Mas o que eu ia perguntar? Você tá falando, também não pode ser, né, o homem buscando Deus pode ser uma busca, né, desse sentido, mas... Eu ia terminar no seguinte, a pergunta seria justamente para tentar viver em sociedade, sim, porque também. Eu já vi o tal a religião é o ópio do povo, ou então para a gente tentar conviver conceitos ali. Morais, éticos. Exato. A religião não seria a naturalidade também. Da ética e da moral? A religião instituída, uma das funções sociais delas é essa, é garantir a perpetuação da sociedade, né? Mas mais do que a religião é o direito, é o juiz. Sim. Aí a gente volta para o arquétipo hebraico. A ideia de juiz, a gente pensa no juiz hoje, né, num tribunal, mas a ideia de juiz é um arquétipo como se fosse dentro das mandalas lá do Jung, faz parte desses arquétipos do homem enquanto ser no mundo. Por quê? Tem duas palavras mais usadas na Bíblia para juiz. A primeira é Shafat, que dá origem ao livro do juiz, que é Sefer HaShoftim, e tem a palavra Dan, que dá origem a Dani, que é meu juiz, que dá a origem a Deus é meu juiz, que é Daniel, que é meu nome. Então, por isso, eu tenho um apreço por esse estudo, né? Inclusive, outro dia eu estava ensinando hebraico pro meu filho, explicando qual é a origem do nosso nome, que meu filho chama Daniel também. Aí, de onde vem nosso nome? Aí, pô, mó aula, no final da aula ele tava dormindo já. Eu falei, pô, acho que eu falei coisa demais. Minha esposa, tá na hora já de dormir, pô, bota as crianças pra... Tem 7 anos. Então, assim, Dan, olha que interessante. Em hebraico são só 2 letras, não tem o A, só tem o D e o N. Então é Dalet e Nun. Dalet significa porta. Isso que é legal no alfabeto hebraico, cada letra tem um significado, por isso que antigamente era meio ideogramático, meio escrita chinesa ou egípcia. O Dan é a porta, e o Nun, que é a outra letra, é uma semente que dá origem à ideia de aquilo que continua, né? Então o juiz é a porta da continuidade. O que significa isso? Significa que você tem um juiz, a sociedade ela se perpetua. Se quem erra é punido e quem não errou é absolvido, e isso continua, a sociedade fica bem, ela é saudável. Mas se você não tem isso, a sociedade sucumbe. É isso aí. Porque se o cara tá lá, maior trabalhão para plantar e colher, na hora que ele vai colher, o outro malandro rouba, aí se todo mundo falar, ó, roubar é bom, ninguém vai mais plantar, vai querer só roubar, mas não vai ter mais ninguém plantando e vou morrer de fome. Então a sociedade acaba. Então, muitos pensam só na religião como uma estrutura que garante a convívio em sociedade. Mas a concepção do direito, do certo e errado e do juiz, o conceito ético, né? Ele é tão forte quanto. E não é uma coisa contemporânea de o direito romano. Não, isso vem do mundo antigo. Exato. Mundo ancestral. Quem errou tem que ser punido. E aí tinha aquele direito da natureza, que era interessante, né? 2 caras acusados de ter matado alguém. Como é que a gente faz? Amarra os 2 e joga no rio. Se o que é inocente vai sobreviver, porque ele é correto, né? Sempre morriam os 2, né? Falaste que os 2 mataram, então... Daquelas maluquices. Direito natural. O direito natural, que tipo assim, não, Deus vai salvar... ele vai salvar o justo. Porque ele é o justo. Doideira, né? Não, muito. Mas esse conceito, né, de tem um certo e tem um errado, e se não tiver isso, sociedade colapsa, é ancestral, né?